E vamos voltar para o tema aqui, que são essas principais dúvidas que a gente deu uma devagada aí falando sobre ensino de forma geral, né? Fernanda, a gente está comentando aqui a questão de nível de maturidade do aluno, que é um processo novo para a maioria deles, né? Se não forem praticamente todos. Então me conta, com qual idade que o aluno pode entrar no colégio militar? Em qual ano escolar que ele pode entrar? É para qualquer aluno de qualquer idade, qualquer um pode entrar no colégio militar, já que você falou que não é só para militar, me fala um pouquinho mais disso. Tá. O concurso de acesso é para acesso ao 6º ano. Só se entra no colégio militar no 6º ano do Fundamental 2 ou no 1º ano do ensino médio. Então são duas janelas de entrada no colégio militar. 6º ano, Fundamental 2, 1º ano, ensino médio. Ensino Fundamental 1. Ensino Fundamental 2. 2, verdade, isso. 2. E 1º ano do ensino médio. Então tá bom. Fora essas duas faixas etárias, nessas duas janelas não existe o concurso. O concurso é somente para essas faixas etárias. Para o 6º ano, o aluno não pode ter completado 12 anos no dia 1º de janeiro do ano que ele for cursar o 6º ano. E para o ensino médio, ele não pode ter completado 16 anos no dia 1º de janeiro que ele for cursar o 1º ano do ensino médio. Entendi. Tá? Então, se eu for pensar de uma forma mais simplista, assim, sem entrar num nível de detalhe muito grande, meu filho ele pode entrar no colégio militar desde que ele tenha cumprido o 5º ano do ensino fundamental. Cumprido o 5º ano do ensino fundamental e não tenha menos de 12 anos em 1º de janeiro do ano que ele for cursar o 6º. Segunda entrada, segunda janela, segunda oportunidade para quem não conseguiu entrar no 6º ano. Ele pode entrar desde que ele tenha cumprido o 9º ano do ensino fundamental e tenha menos de 16 anos. São essas duas oportunidades. Gente, vou até interromper aqui, porque esse negócio de menos de que 12 anos e que menos de 16 anos dá uma confusão danada. Pessoal, menos que 12 anos é até 11. Porque o 12 fica forte na cabeça das pessoas e o pessoal acha que até... Não é até 12 não, é menos que 12. Então tem que ter 11 anos completos, não pode ter 12 não. E com um detalhe importante, né, Vitor? Ainda tem as questões de edital que muda, gente que entra com liminar. O mais básico que vocês precisam saber é o seguinte: seu filho pode entrar no colégio militar ou no 6º ano do ensino fundamental ou no 1º ano do ensino médio. Existem detalhes aí no meio do caminho sobre idade, sobre questão judicial, sobre edital em si, que de ano para ano pode mudar um pouquinho e vale a pena entrar mais a fundo, que aí a gente precisa de um tempo maior para poder tratar isso. Para resumir um pouquinho isso também, na verdade, uma das dúvidas maiores que os pais têm em relação a essa questão, e isso a gente está disponível para poder responder no particular a qualquer momento, se eles confundem, normalmente a gente confunde, né, essa informação, que a informação do dia do concurso, quando ele for fazer a inscrição e quando ele for entrar para o 6º ano. A matrícula é no ano seguinte. A matrícula é no ano seguinte. Então, quando ele vai fazer a matrícula, vai fazer a inscrição dele para o concurso, ele não pode ter completado 12 anos. Não pode. E se ele completar dentro daquele ano do concurso, ele não pode fazer 12 anos. Então, realmente é um assunto, assim, um pouquinho, são detalhes que a gente tem que conversar. Com exceção dos casos judiciais. Com exceção também, né? Então, de alguns casos judiciais. Exceção, gente. A gente tem que conversar mais no particular para explicar com mais detalhes como é que funciona essa questão da data de corte. Exatamente. E voltando então para a questão da maturidade dos alunos, né? Por que a gente tem falado bastante isso? São crianças e adolescentes, né? A gente está trabalhando esses alunos aí nessa faixa etária de... A gente começa antes, né? A gente tem alunos de 3º ano, mas a gente está falando de alunos ali até 11 anos e alunos até 16 anos. A turma do 5º ano, Vitor, tem aluno de 9 anos até 11 anos, né? Até 11, igual o Yuri ponderou aqui de forma muito correta, até 12 anos, porque tem alunos com 12 anos que conseguem entrar, né, como liminar na justiça. Então a gente tem uma faixa ali de 9 a 12 anos. Fernanda, eu não sei se chega muito para vocês, para mim chega com frequência. Tem muita gente que acha também que o colégio militar é só para menino. Verdade? Alguns casos, sim, aparece, sim, perguntando se é só para menino. Inclusive, a gente até, em contrapartida, é um pouco fora da curva mesmo, nesse sentido, né? Foi o ano de 2023, se eu não me engano, foram 17 meninas aprovadas. Foram muitas. As meninas deram um show. Falei, não, é para menino e para menina. Inclusive, vamos quebrar esse paradigma, né? Não é só para meninos, inclusive para meninas também, as meninas estão realmente dando show. Verdade, a gente teve um ano lá que na foto dos aprovados... Eram 17 meninas e acho que 8 meninos, se eu não me engano, 5 foi muito mais meninas. Esse ano também teve bastante menina. Todo ano tem.
As meninas, assim, elas são muito aguerridas, muito responsáveis. Até na questão da maturidade, eu sempre falo isso. Assim, obviamente isso vai muito de criação de família para família, mas normalmente a menina, ela amadurece um pouquinho mais cedo, ela ganha essa maturidade um pouco à frente dos meninos, e isso ajuda muito. O aluno que tem uma maturidade maior, realmente ele consegue desenvolver muito mais na prova do colégio militar. A gente que é homem tá constantemente amadurecendo, né? Com certeza. Não tem como. Mas a gente percebe que o menino ainda, a gente tá tendo que brigar ali com ele para não ficar com as brincadeirinhas bobas, de empurrar, não sei o quê. A menina já tá organizadinha, no intervalo, senta com o lanche dela, quietinha. O menino tá correndo, chutando todinho, não sei o quê. Tá lendo um livro. Então, tá fazendo um dever. Tá fazendo um dever. Então, assim... tem que tomar cuidado com essas questões, porque faz total diferença, sabe? Porque é questão do foco. E essa organização, eu costumo dizer que vai muito ali da personalidade do aluno. Então, quem tem essa organização na vida, vai ter também na hora de resolver uma prova. Sem dúvida alguma. Eu vejo muito também uma confusão que acontece, que é o pessoal acreditar que o colégio militar é o colégio da polícia militar, dos bombeiros, aquelas escolas cívico-militares que vieram no governo Bolsonaro também, mas não tem nada a ver, né? Não. Aqui em Minas, por exemplo, é o Colégio Tiradentes. O Colégio Tiradentes, gente, é da PM, do Corpo de Bombeiros, que ali, na verdade, é uma instituição do Estado de Minas Gerais ou do Estado de qualquer região aí. Sim, nós temos outros aí afora. Agora, colégio... A escola cívico-militar é uma escola normal que deveria ter um cunho militar, que parece até que não deu muito certo. Né? Depois eu acho que realmente não virou. A escola cívico-militar, ela tem profissionais do corpo, da polícia militar ou do bombeiros, que faz parte do corpo docente da escola. Sim, e eu não sei exatamente por qual motivo que esses projetos, às vezes, eles têm uma concepção muito boa, mas a execução não tão boa assim. Não. Todos os alunos que eu já vi que passaram por nós ao longo desse tempo de escolas cívico-militares não tem um desempenho muito legal, não. Teve não. Parece que a escola é bem fraca. Assim, de modo geral, a escola não consegue aprofundar muito nos conhecimentos. Até porque não existe um engajamento familiar, não existe engajamento do aluno. Então, às vezes, tem até aquele professor ali que chega animado, professor mais novo, muitas vezes, saindo da faculdade, chega cheio de projetos, não sei o quê. A hora que ele cai naquele ambiente escolar, um ambiente ali mais contaminado, assim, eu já vi muitos casos disso. Ele acaba até, coitado, baixando a asinha e parece até um ambiente tóxico, porque nada vai para frente, você tenta implementar alguma coisa aqui, o outro é contra, os pais não aderem, não tem o aluno engajado, mas enfim... voltando à resposta, o Colégio Militar é uma instituição do governo federal, do Exército, né? Ele é da Força Armada. É da Força Armada. Então, assim, não é da polícia, são das Forças Armadas. Então, é do Exército, mais vinculado à aeronáutica. É uma escola extremamente antiga, né? Muito tradicional no Brasil. É uma das primeiras escolas que eu tenho, assim, em vista com essa exponência de qualidade educacional, inclusive. Tem até independência em relação ao MEC, né? Então, assim... Sim. É uma escola completamente diferente. Os recursos financeiros que são disponibilizados para ela também é muito diferente, né? Sim, sem dúvida. Então, ela fala nível de desenvolvimento, a nível de robótica, de inglês, de atividades extracurriculares esportivas, é muito maior. É muito maior. Eu trabalho em turno, contraturno. Turno contra turno. É um nível muito diferenciado. Aqui mesmo em Belo Horizonte, o campus que a gente está sempre lá dentro, né? O nível de estrutura é incomparável. Se eu for pensar que tem os estábulos onde os meninos podem fazer equitação, uma escola que tem equitação, quadras são inúmeras, campo de futebol, piscina, aula de judô, esgrima, basquete, robótica, xadrez, teatro, dança, arte, atletismo. Uma variedade imensa. O Colégio Militar, ele está sempre dentro de várias não digo... oportunidades em relação à carreira, esporte, a desenvolvimento. Feiras de robótica, alunos que são atletas, alunos que ganham bolsas fora do Brasil, que vão estudar em faculdades fora do Brasil, porque realmente um incentivo financeiro para realmente tomar conta, né, para arcar com o financeiro e com o desenvolvimento dessas oportunidades, é realmente as Forças Armadas, né, o Exército que banca. E eu percebo que o Colégio Militar, ele é como se fosse a menina dos olhos
dessa parte educacional do Exército, né? Eles tratam com um zelo imenso. Sim. A gente vê no discurso do comandante agora na colocação de boina dos novos alunos que, apesar do comando ter mudado recentemente, a base do discurso é a mesma. Nós estamos formando aqui os melhores alunos da América Latina, do Brasil. A gente tem esse intuito aqui de formar os melhores. Disciplina, educação, tudo trabalhado da melhor forma possível para poder ser esse exponente educacional. Então não é à toa que a gente estava falando que os pais desejam que os filhos estudem no colégio militar, porque é uma oportunidade ímpar. A carreira educacional militar é muito, muito boa. Se você pegar até no nível superior, os institutos militares são os melhores. Sim. Se a gente pensar no ITA, se a gente pensar no IME, na AFA. Essa parte esportiva também, as Olimpíadas, né? A gente pegar... Quantos atletas não são militares? Justamente. Então, assim, essa questão do colégio militar de mente sã em corpo são, eles valorizam isso muito e eles querem valorizar as aptidões de cada um. É interessante como que a instituição militar faz isso. Ela quer identificar qual que é a aptidão do indivíduo como ser humano ali. Qual que é o dom que ele tem que exercer. Sim. Por isso essa variedade toda. Não fica só no campo educacional, pragmático, do português, matemática, ciências, enfim. Mas realmente identificar onde que o aluno, onde que o indivíduo vai se enquadrar dentro da sociedade e ali eles vão fomentar realmente para essa potencialidade dentro do aluno, desde a comunicação até os esportes, dança, enfim, seja no que for, mas que ele consiga se expressar aquilo ali, desenvolver e quando chegar na sociedade, que ele consiga retribuir isso com a sua capacidade máxima. E aí que eu acho que está a grande diferença do colégio militar para as outras escolas. Porque o colégio militar tem esse intuito. Eu quero que o meu aluno seja um expoente em qualquer área que ele estiver. Se ele for militar, ele vai ser o melhor militar possível. Se ele for político, ele vai ser o melhor político possível, honrado, honesto, trabalhador. Se ele for esportista, ele vai ser o melhor atleta possível. Se ele for médico, ele vai ser o melhor médico do Brasil. O colégio tem esse intuito. E, obviamente, se você tem uma cultura voltada para isso, que foi onde eu peguei aquele gancho, inclusive, que eu falei, minha crítica da escola não é bem assim. É porque você molda os alunos para isso, você molda os professores para isso, a sua cultura respira e vive isso o tempo inteiro, então, obviamente, você tem um ensino de excelência.